A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo invada este lugar aonde você se encontra neste momento. Vamos ler Apocalipse capítulo 1 e o versículo 12, que diz assim: e virei-me para ver aquele que falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse, o livro da revelação. Alguns acreditam que ainda vai acontecer e até tem medo de ler Apocalipse. Mas em Apocalipse não estão mostrando as maldições sobre a terra. Está mostrando o fim da humanidade, de acordo com as consciências e com as ações que os homens programaram para si. Não seria aquilo que Deus teria para mim e para você reservado, porque Ele construiu um céu de glória para nos dar uma morada eterna. Mas muitos correram e correm à distância do amor de Cristo e para o outro lado se encaminham. Apocalipse são coisas que já aconteceram, que acontecem e que ainda virão a acontecer. Apocalipse nos traz as bênçãos do Senhor para nós, a maior promessa que a igreja aguarda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida eterna, o final de tudo, e para onde irão aqueles que se mostrarem e se colocarem como fiéis a Jeová. João escreverá a carta ao Apocalipse. O discípulo do amor. Imaginem agora escrever o que há de vir, o caos sobre a humanidade. Tenho certeza que para João não foi fácil. João, aquele que vai no meio dos outros discípulos, iniciantes do reino de Deus, pregoador da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai morrer de morte natural, é o único, porque os demais tiveram mortes violentas, foram cerrados ao meio, decapitados, pendurados de cabeça para baixo, morreram em cruz de cabeça para baixo, para não ser confundido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas acontece um fato na vida de João e ele fica para morrer de morte natural. Havia uma grande praça pública no meio de Roma. E então o imperador Domiciano, ele vai decretar a morte daqueles que serviam a Cristo, porque ele queria ser adorado. E no meio da praça aquecem em um grande panelaço a ferver com azeite e joga João dentro. Enquanto João está sendo colocado dentro do óleo a ferver, quando ele mergulha e volta à tona, ele diz: está demorando demais. Onde está, ó morte, os teus agrilhões? Aonde está a tua força, ó morte, sobre mim? Vamos, aqueçam isso mais um pouco, porque para onde eu vou? Para onde me aguarda? Lá tem azeite, e este azeite é quente e não para de jorrar. Aqueceram ainda mais aquela fogueira sobre aquele panelaço. E João mergulha outra vez e volta à tona. O azeite quente não consegue matar o apóstolo do amor. E então o imperador, quando vê toda aquela propaganda acerca do reino de Deus, muitos diziam assim: olha, aquele verdadeiramente é Deus, está salvando o apóstolo João. E a semente do evangelho foi fincada, foi fundamentada, foi espalhada de uma forma muito maior e mais compensador. Então o grande imperador dá uma ordem de levar João para a ilha de Patmos, uma ilha onde se colocava aqueles que se achavam semideuses. E como João havia escapado da morte, da grande tirrina, do grande panelaço de óleo e de azeite quente, ele é levado para essa ilha. Visto então como semideus, lá eles ficariam até a sua morte. João já estava avançado em idade, e então ele começa a escrever, ele começa a mostrar a produção diária daquela pedreira que todos os dias tiravam toneladas de pedras para satisfazer o ego do então imperador, colocando assim um certo ladrilho nas ruas de Roma. Na ilha não havia nada que se plantasse lá conseguia brotar ou germinar. Tudo estava parado, porque era uma ilha somente de pedras. Nada do que se plantasse germinaria sobre a terra. Muitas vezes os nossos corações estão como a ilha de Patmos, fechada, somente com rochas, e mesmo que a semente do evangelho
ela venha a ser plantada, ela jamais será colhida, porque nos fechamos em copas e deixamos o nosso coração como verdadeiras pedreiras para o Evangelho de Cristo. Mas tá aí um grande erro do imperador, quando ele pensou, lá nada germina, mas tem uma coisa que atravessa a pedreira da ilha de Patmos, é o Espírito Santo de Deus. João começa então a narrar a carta do Apocalipse, dizendo, olha, eu sou testemunha, eu posso testificar daquilo que está reservado para nós. Eu, João, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, escrevo então como uma verdadeira testemunha daquele que testifica as coisas que virão. E eis que ele fala comigo e diz assim, pega um livrinho, pega uma caneta, João, porque o que tu vai ver é muito forte. O que tu vai ver vai abalar a estrutura humana. Começa a escrever, que é para você não esquecer. Houve um homem que foi até o terceiro céu, mas ele disse assim, olha, todavia eu não tenho condições de relatar o que eu vi lá, porque é inefável, é um prazer maravilhoso, é uma glória infinita que eu não sou capaz de transmitir para vós. Falo-vos do apóstolo Paulo. Ele disse que as palavras e os prazeres que tem lá não compensam com as palavras terrenas. Então Deus arrebata João em espírito e diz, escreve que é para você não esquecer, escreve que é para a humanidade saber que o que acontecerá, eu já tenho mostrado aos profetas, aos meus servos, e que nada do que venha a acontecer não estará reservado para o grande dia, porque eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o alfa e eu sou o ômega, e todas as coisas do mundo, nada está fora ou está além do meu controle. O meu nome, João, resista aí, que eu sou o Deus Todo-Poderoso sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, sobre todo o universo. O controle continua, João, em minhas mãos. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Ninguém se levanta para bater os meus preceitos. Ninguém derruba uma sentença do Deus Todo-Poderoso. João fica atordoado, porque ele nunca vê tanta glória, ele nunca vê tanto poder. João agora, avançado em idade, tinha visto Jesus há tantos anos atrás, há tanto tempo atrás. Quase 3 décadas se passaram entre aquele homem sem afeição, sem uma estética que pudéssemos desejar. E João agora, ele vai ter uma experiência única de ver o Cordeiro Eterno, não mais como cordeiro, não mais manso como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. E ele vai dizer, estou aqui nesta ilha, sofrendo as aflições, mas eu ainda, aleluia, ainda se tem a semente do Evangelho, ainda se germina aqui a semente do Evangelho. E quando tudo estiver travado, eis que Deus abre os olhos do nosso apóstolo e diz, mesmo na aflição, mesmo no meio da pedreira, mesmo no meio do sofrimento, eu vou te mostrar a minha glória. E Deus abre os olhos do nosso profeta. Mas antes de abrir os olhos, ele começa a abrir a audição daquele que falava. E João começa a ouvir uma grande voz. Uma voz como de trombeta, olha, eu estou vos chamando para um grande avivamento sobre a terra. Eu estou convocando vocês para sair da acomodação. Eu estou convocando vocês, é a trombeta que exala do céu, para vocês reagirem em meio a essa milícia que vocês se encontram na terra. A igreja na terra é para militar, para chegar ao céu triunfante. Ele começa a ouvir uma grande voz de trombeta e ele começa a dizer, avisa João, ao meu povo, eu tenho o endereço certo, eu tenho o nome certo, eu sei com quem eu falo. Começa a escrever para que o meu povo não se perca.
perca, para que o meu povo não perca esse céu de glória. O endereço que ele vai escrever, manda inicialmente as 7 igrejas da Ásia Menor. Diz para elas que eu as amo. Diz para elas que eu não quero que elas percam o foco do evangelho. Conta para elas, João, que tu ouvistes uma voz de trombeta chamando: acorda, filhinhos. Desperta, igreja. O endereço que tu vais mandar a priori, a princípio: igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele começa a ouvir o nome dessas igrejas sendo chamada. É assim na terra também. Olha Deus chamando o teu nome. Acorda, não deixa cair, não deixa esfriar, não deixa que o amor, o primeiro amor, venha a ser extinguido, mas acorda, deixa germinar essa semente do evangelho. João começa a ouvir esta voz estrondante sobre o céu, e ele não se contém. Ele começa devagarzinho a virar, a olhar para trás, e ele começa a ver uma figura no meio daqueles 7 candelabros. Aqueles 7 candelabros, ele não vê mais o Cordeiro Eterno, ele agora vê uma figura diferente. Não é mais aquele Jesus que não tinha uma atração física, mas é aquele Jesus glorioso, aleluia, que está pisando no céu e rugindo, mandando mensagem para a terra, dizendo: acorda. No meio dos 7 castiçais, João começa a ver aquela figura imponente, cujos cabelos agora não são mais um cabelo normal, mas ele vê um homem com uma veste comprida, com os seus cabelos brancos. Ele olha para os seus cabelos e vê branco como a neve. Ele olha agora para os seus olhos e não vê olhos de homens comuns, ele vê olhos como chama de fogo. Dos olhos de Jesus saía fogo, e fogo que consome. Os seus pés eram como latão reluzente, e o barulho que faz quando ele pisa no céu e manda recado para a terra, aleluia, ele tem endereço certo. Ele pisava e falava com João. Ele começou então a olhar, a sua voz, da sua boca saía voz, como uma voz de muitas águas, como uma voz estridente, como uma voz barulhenta, como uma voz que não quer calar, para não perder o seu povo que habita na terra. Na sua destra ele tinha 7 estrelas, e João vendo em tempo real da sua boca, quando ele falava, não eram palavras comuns, mas ele via uma espada, saía espada aguda, espada que corta o pecado, espada afiada, espada que não se cala, espada que não volta para a bainha, mas espada que estabelece juízo e justiça sobre a terra. Ele começa a olhar para o seu rosto e vê uma luz tão resplandecente que João não consegue ficar de pé, porque é muita glória, é muito poder, é muita Shekinah. As pernas de João começam então a tremer, e ele começa a se curvar diante do Cordeiro Eterno. Ele se curva. Esta é a primeira visão. O Deus Todo-Poderoso glorificado no céu e na terra. Ele começa a ver aqueles 7 castiçais, e nos 7 castiçais ele começa a ver o Espírito de Deus se mover no meio daqueles 7 castiçais. No meio está Yeshua HaMashiach, aquele que não transcende, aquele que não muda, aquele que é indizível em sua glória. E ele vê de 3 lados do castiçais, ele vê um espírito de entendimento, um espírito de conhecimento e o espírito de sabedoria que há nele e que ele dá para aqueles que o buscam. Nos outros 3 braços dos castiçais, do castiçal, ele vê o temor, espírito de fortalecimento, espírito de conhecimento, que habita em Cristo, e habita em mim, e habita em você, e habita em nós. Aqueles que buscam a Deus. João não se coloca de pé, mas ele olha para João e diz: João, levanta, começa a escrever, não temas, sou eu que falo contigo, sou eu que mando o recado para a minha igreja. Diz para as 7 igrejas da Ásia que tu me
vistes glorificado em minha essência. E começa a mostrar as características que hoje eu possuo. Não temas, eu venci a morte, eu venci o inferno, e eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Diz para a minha igreja que triunfantemente eu fui glorificado e estou glorificado na terra. Anota as coisas que vai acontecer, porque eu não desprezo a minha igreja. Há um mistério no meio desses 7 castiçais. Mistério é aquilo que a gente entende até onde ele permite. Não adianta tentar decifrar, decodificar Deus. Deus, ele é espírito. E o que importa é que nós venhamos a adorar em espírito e em verdade. Porque os seus olhos sobre a terra estão como chamas de fogo, buscando os verdadeiros adoradores. E o que significa essas 7 estrelas que ele traz? Eu imagino Deus brincando com as 7 estrelas, chamando, aleluia, aqueles que ele escolheu para esta grande obra. As 7 estrelas dos 7 castiçais que estão envoltos significa os pastores, os anjos da igreja. E quando Deus chama alguém para honrar, não tem quem escape do chamado de Cristo. Os 7 castiçais representa a igreja do Senhor Jesus na terra. O arrebatamento da igreja está próximo. O arrebatamento da igreja vai acontecer. É fato. Já não aconteceu, porque tem uma igreja orando, tem uma igreja buscando, tem uma igreja que não se cala, tem uma igreja que busca o Senhor incessantemente. Há pastores remanescentes que não têm se curvado à corrupção do mundo. Há pastores que pregam ainda a palavra da verdade, sem iludir, sem enganar, sem trazer uma corrupção para aqueles servos do Senhor. Ainda tem remanescente na terra que tem os olhos abertos para as visões que tem no céu. Ainda tem uma igreja que busca e que ora, que arde em fogo e que ainda traz as marcas do verdadeiro cristianismo, que traz as marcas de um Deus todo-poderoso, que consegue enxergar as verdades do Evangelho. Escreve, João, diz para a minha igreja, diz para os meus escolhidos, que enquanto houver uma igreja de joelho, eu estarei mandando visões, revelações, mistério envolvido dentro de mistério. E aqueles que mantêm o meu espírito em alerta sobre a terra, diz para a minha igreja que eu não desprezo aquele que me busca. Eu estou ainda no meio da igreja. Eu continuo como labareda de fogo. A minha voz continua ressoando sobre os trovões e os relâmpagos sobre a terra. E a minha igreja que me busca, eu não deixo sem resposta. No meio da igreja estará sempre aceso. Igreja que ora, igreja que jejua, igreja que busca a presença do Senhor, igreja que não se cansa de orar. É uma igreja revestida com os 7 espíritos que não param em momento algum de no céu circular. E aqui está os 7 espíritos que jamais eu deixarei a minha igreja. Estou presente no meio de vós. Continue pregando a palavra. Deixa a semente do Evangelho germinar, porque aos escolhidos sempre haverá resposta e mistério. E aqueles que estão sobre as asas desse escolhido aqui na terra, jamais a palavra da verdade será extinguida do meio de vós. Orai sem cessar, perseverai em ação de graça, porque Jesus está bem vivo e mandando resposta sobre a terra. Deus abençoe a tua vida.